Vamos conversar agora com o coordenador regional do Republicanos para o Médio Vale do Itajaí, Jean Kuman. Vamos falar sobre o planejamento do partido para a região, também sobre essa filiação na legenda ocorrida ontem, né? Em uma cerimônia realizada aqui em Blumenau. Jean, bom dia. Obrigado pela visita, seja bem-vindo aqui na Rádio Itaberá. Obrigado, Jorge, bom dia a você, bom dia a todos os amigos ouvintes, uma alegria poder estar aqui, conversar com a comunidade, né, e da minha filiação também ontem no Republicanos, um partido que tem os seus valores, os seus princípios, né, um partido que tem a sua base fundamentada nos valores da família, nos valores cristãos, e é um partido realmente que vem crescendo muito no país. Prova disso é o trabalho feito pelo governador de São Paulo, o governador Tarcísio. Então ontem foi uma noite muito especial, né? Foram mais de 400 lideranças ontem participando desse encontro e que eu fiquei muito feliz, né, de estar lá ao lado do Egídio Beckhauser, né, vereador do município de Blumenau, que assumiu novamente a presidência do Republicanos na cidade. E eu que vou ter a oportunidade de fazer a coordenação regional do partido, organizando diretórios municipais em cada cidade, como a gente fez ontem em Blumenau. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua carreira política. O senhor foi vereador, deputado estadual por um bom período, mas também por um bom período ficou ausente, pelo menos da linha de frente da política, se é que eu posso falar assim, né? Então eu queria que o senhor contasse um pouco dessa fase, né, em que o senhor esteve fora ou afastado um pouco da linha de frente da política. A minha família, ela vem, né, a origem da minha família, ela vem da iniciativa privada, né? Meu pai sempre foi da iniciativa privada, sempre trabalhou, era mecânico, tinha oficina mecânica, tinha autopeça, então meu pai sempre teve uma lida e uma vida na iniciativa privada e nunca foi da classe política. Eu fui a única pessoa da família que entrou no processo político e participou ativamente de política partidária, né? Tive a oportunidade de ser vereador, ser deputado estadual, ser secretário de Estado e tive a oportunidade de fazer muita coisa para ajudar a nossa cidade, ajudar a região, trabalhar muito pelo estado de Santa Catarina. Mas num determinado momento, né, naquela eleição onde o Bolsonaro se elegeu a primeira vez, eu acabei ficando como suplente de deputado estadual e aí optei por voltar para a iniciativa privada, né, de tocar minha vida na iniciativa privada, né. Minha formação é como administrador, eu sou formado pela nossa universidade aqui, a FURB, minha pós-graduação, e tenho especialização em questão de finanças e economia pela Fundação Getúlio Vargas, então a minha vida é privada. E hoje eu atuo na minha área, empresa na área tributária, tenho imobiliária, né? A gente tem vários projetos na iniciativa privada e no final do ano passado, na verdade, surgiu o convite para ajudar na coordenação da campanha do prefeito Egídio, né? E eu acabei aceitando o convite, né? Estava com saudade um pouquinho da política. Ano passado no Partido Progressista. Isso, né? Era afiliado ao Partido Progressista e surgiu a oportunidade de coordenar a campanha do prefeito Egídio. Não estava militando politicamente, mas surgiu esse convite, né? E aí bate sempre aquela saudade, né, de conversar com as pessoas, de rever os amigos, de fazer movimentação política. Eu que gosto muito disso, quem me conhece sabe que eu faço isso por prazer, né? Às vezes ir para uma sinaleira, cumprimentar as pessoas, entregar um material, fazer um encontro, participar de um evento, organizar um evento. Então isso me faz bem. Eu me sinto feliz fazendo isso, né? Independente de ter ou não função pública, né? Poder conviver com as pessoas, ajudar a cidade, estar no meio, me faz bem e me deixa feliz. E aí atiçou a vontade de estar no meio novamente? Aí vamos lá, participando do processo político ali, ajudando, né? Eu acho talvez o próprio êxito da campanha do prefeito Egídio, né? Ter ganho a eleição no primeiro turno, a gente ter feito um trabalho com toda uma equipe, ajudando na coordenação dos candidatos a vereador, ajudando na organização do partido. Passou o momento da eleição municipal, agora surge um convite, né, para poder fazer um trabalho e construir um movimento regional em favor do Republicanos, mas mais do que isso, né, em favor do Brasil. Né, olhando aí todo o trabalho que o Tarcísio vem fazendo como governador de São Paulo, uma pessoa que eu particularmente entendo que tem toda a capacidade técnica de fazer o bem para o Brasil,
né? Nesse momento onde ele vem construindo um processo forte em São Paulo, você vê privatizações que ele está tendo a coragem de fazer, você vê uma gestão que ele está fazendo focada no resultado, no trabalho, na competência das pessoas, na meritocracia, e você vê um governador onde vem trabalhando para que tenha um Estado com menos inchaço da máquina pública, mais gestão, né, acima de tudo, pensando nas pessoas. Poxa, você começa a olhar, será que esse não é o caminho correto para o Brasil? Né? Diminuir a estrutura pública, desinchar a máquina pública, para em vez de aumentar imposto, você cortar às vezes na própria carne, na estrutura. Então, olhando esse trabalho que o Tarcísio vem fazendo, eu me espelho muito nisso. Assim como eu acredito que muitos brasileiros pensam da mesma forma. Então, aí surge um convite para coordenar os republicanos na região e fazer um movimento neste sentido, nesta linha, de buscar austeridade na gestão pública, de buscar a economia, de fazer uma gestão pública mais técnica, menos política, propagar isso. Eu acabei aceitando o convite. Né? O que atraiu o senhor? Essa questão, Jorge, de poder mostrar que o Brasil, né, pode ser mais Brasil, menos Brasília, vamos assim dizer, né, que todo mundo fala, né, que a gente pode fazer uma gestão mais voltada com uma estrutura mais enxuta, mais privatizações, mais coisas na mão da iniciativa privada, menos coisas na mão do governo, desinchar a máquina pública para não precisar aumentar a carga tributária. Então, você trazer mais eficiência através da meritocracia e você diminuir a estrutura da máquina pública. Né? Então, fazer isso com que o Brasil possa crescer. A gente olha hoje, por exemplo, o governo do Trump, né, nos Estados Unidos. Ele está reduzindo carga tributária para o povo americano e, com isso, vai melhorar a economia. Ele está industrializando mais o país, ele vai melhorar a economia dos Estados Unidos, ele vai conseguir tornar os Estados Unidos um país mais forte. Por quê? Porque ele está desinchando a máquina pública, ele está reduzindo o custo da máquina pública e, com isso, ele vai permitir a redução da carga tributária. Então, você faz com que você tenha uma inversão, né? Você faz com que a base da pirâmide aumente, você reduz carga tributária e, com isso, mais pessoas acabam tendo condição de entrar no mercado de consumo e você faz com que mais pessoas acabem pagando imposto, mas menos imposto. E aí você faz o inverso, você acaba aumentando neste conceito a arrecadação do Estado, não pelo excesso de tributo, mas pela redução da carga tributária, porque quando você aumenta a arrecadação do Estado pela redução da carga tributária e pelo aumento do consumo, você está fazendo o quê? Melhorando a qualidade de vida das pessoas. Porque você vai estar melhorando a economia do país, você vai estar gerando mais emprego, você está movimentando a economia e automaticamente você melhora todo o conceito de um país. Então, ver que o Brasil pode também seguir nesse caminho, né? Eu acredito que o Tarcísio é a pessoa que tem toda essa capacidade, né? Tem o aval do presidente Bolsonaro, ele tem uma ligação muito forte com o Bolsonaro, que tinha o ex-ministro Paulo Guedes, né, na Fazenda. Então, quer dizer, você tem um grupo realmente que o Tarcísio pode representar, me deixa animado em poder criar este movimento, não o movimento dos republicanos. Né? O Republicanos é um instrumento para criar este movimento. Mas a gente tem que criar um movimento dizendo que, olha, o Brasil tem que fazer como os Estados Unidos, diminuir carga tributária, para fazer com que se pague menos imposto, barateie os produtos e mais pessoas possam consumir. E com isso gerar mais emprego e gerar um círculo positivo. Né? Mais pessoas consumindo, mais arrecadação de tributo com uma base menor de carga tributária, país crescendo, as pessoas comprando, as pessoas podendo ter qualidade de vida e você cria um círculo positivo. Então a gente pode seguir esse modelo que hoje está sendo seguido pelo governo dos Estados Unidos. E qual é o projeto do Republicanos para Santa Catarina, já que é um partido reestruturado a partir de uma iniciativa do governador do estado, que é do PL e que é candidato à reeleição ao governo do estado? Vamos lá, né, Jorge? Eu aprendi na minha vida que na nossa família, em qualquer local, seja numa empresa, seja na família, ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho.
né? A gente cresce, pega os nossos filhos, vai dar educação, vai dar estrutura. Uma empresa de sucesso é uma empresa que tem colaboradores capacitados, funcionários inteligentes, pessoas que querem o bem comum, pessoas que ganham junto quando a empresa ganha, ganham sobre o resultado, ganham sobre o êxito da empresa, da corporação. Se o governador Jorginho Melo entende de que o PL não pode querer governar e fazer tudo sozinho e que precisa de parceiros fortes, esse é o recado que ele está dando para todos nós. Ele está ajudando a estruturar o Republicanos num caminho onde o Republicanos tem um papel muito forte de trazer pessoas qualificadas para ajudar. O Republicanos tem um projeto de eleger deputado federal, eleger deputado estadual, porque para você fazer aquilo que eu falei, trabalhar para que o Brasil reduza a carga tributária, coloque mais pessoas para dentro do mercado de consumo e consiga movimentar melhor a economia, pagando menos imposto e melhorando a qualidade de vida das pessoas, você tem que ter deputados federais que mudem uma série de legislações, né? Você tem que ter deputados estaduais que trabalhem em conjunto. Então, todo esse conceito de melhorar a questão da estrutura do Estado, de desinchar a máquina pública, tem que vir com um compromisso de parlamentares que pensam da mesma forma. Então, você ter pessoas do PL, pessoas do Republicanos, pessoas do próprio Partido Progressistas e outros partidos que defendem esse tipo de situação é muito importante. Então, você ter um conjunto de partidos que trabalhem no mesmo caminho, no caminho que era defendido pelo ex-presidente Bolsonaro, defendido pelo ministro Paulo Guedes, que foi ministro da Fazenda. Então, você ter pessoas que trabalhem neste conjunto é muito mais importante do que ter apenas um partido político. O partido é um instrumento. Agora, a visão do Brasil que a gente quer tem que ser a visão de um grupo. E esse grupo pode estar em vários partidos políticos. Até porque você tem um sistema político brasileiro que qualquer presidente da República precisa de maioria no Congresso para aprovar as mudanças. Então, você tem dois caminhos. Ou você faz a mudança através de um rompimento, através de um radicalismo, através de muito, às vezes, de guerra, de sangue, de como já existiu, né? Você pega exemplos de Revolução Francesa e outros países que fizeram grandes revoluções, ou você faz uma revolução através do voto da maioria, né? Então, eu defendo que a gente faça uma revolução, faça uma mudança através do voto da maioria. E aí essa maioria vai se compor numa base partidária com vários partidos. E o planejamento do Republicanos aqui para a região, né? Agora o senhor começa, né, agora a estruturar, né? E quais são as cidades que o senhor vai implantar o partido e de que forma o senhor pretende terminar essa reestruturação? Olha, a gente tem uma meta agora, durante esse ano, né, até o final do ano, finalizar toda essa estruturação do partido. Né? A gente trabalhando aqui por Gaspar, trabalhando por Ilhota, Luiz Alves, Timbó, Pomerode, Indaial, Benedito, Rodeio, Ascurra, Piúna. A gente vai pegar todo o Rio dos Cedros, vamos pegar esses municípios agora e identificar pessoas. Né? A gente não vai procurar lideranças políticas, não é isso que a gente quer. A gente não quer liderança partidária. Nós queremos pessoas que tenham compromisso com uma visão de que o Brasil tem que seguir a linha do desinchaço da máquina pública, da redução da carga tributária, uma linha de comprometimento com um país que possa diminuir a carga tributária, com isso fazer com que mais pessoas possam consumir e fazer com que esse ciclo se torne um ciclo positivo para o país. Então a gente vai buscar pessoas que sejam, não importa se for da classe política, mas que tenham esse comprometimento do segmento empresarial, das organizações não governamentais, pessoas que tenham esta visão de fazer um Brasil mais brasileiro, mais para os brasileiros, né? Um Brasil menos inchado, uma máquina pública mais enxuta. Então a gente vai estruturar nesse sentido. E aí em cada município buscar pessoas que vão coordenar essa visão. Nós estamos à véspera de um ano eleitoral e de uma eleição muito importante, né? A eleição estadual, a eleição nacional. Esse ano, na próxima eleição, nós teremos 2 vagas para o Senado, que é muito importante também. A possibilidade de aumentar o número de representantes
de Santa Catarina na Câmara Federal, que está em discussão também. Então, tudo isso é muito importante. De que forma o senhor pretende deixar o republicano regional, né? E de que visão o senhor tem da participação regional desse partido para a eleição do ano que vem? Jorge, eu vou assim, ó, né? A gente sai de uma eleição, já começa outra. Isso é um problema no país, sabe? Eleição a cada 2 anos acaba para muitos país, ruim. Uma das visões que eu tenho, e para quem viveu já esse processo, deveria ser uma eleição a cada 5 anos. Né? Você faz uma eleição geral e você... Porque esse negócio de eleição a cada 2 anos, o Brasil para, daí não pode isso, não para aqui. A gente fica só discutindo política. Em vez de discutir a melhoria do país, a gente fica discutindo política. Acaba uma eleição, começa a falar de política de novo. Então, sabe, o povo não aguenta mais isso. As pessoas, a gente tem que discutir o quê? Qual é o Brasil que a gente quer? E o meu papel no Republicanos não é discutir política, mas é discutir qual é o Brasil que a gente quer. Qual é o Brasil que a gente precisa. Então, a eleição, a gente vai deixar para discutir lá na eleição, quando eu fizer as convenções, não sei quem vai ser candidato, mas quem for candidato, né, se estiver no Republicanos, vai ter que defender esses princípios da família, princípios mais conservadores, princípios e princípios de economia que a gente está defendendo numa estrutura menos inchada. Né? Então, são basicamente esses princípios. E o meu papel no Republicanos é defender estes valores. Trabalhar esses valores, independente de quem vai ser candidato. E me permita só, às vezes esses valores, se a gente conseguir trabalhar esses valores e tiver pessoas de outros partidos defendendo esses valores, eu vou entender que a missão está cumprida. Porque o que eu quero, acima de tudo, é propagar esses valores de um Estado mínimo, de um Estado menos inchado, de acabar com essas mordomias onde um juiz ganha num mês 500 mil por mês. O que é isso? Né? Você está brigando no Congresso Nacional porque tem gente que... vamos criar o teto constitucional, e tem gente que cria um monte de penduricalho para ganhar acima do teto constitucional. Quer dizer, que país é esse? Que regra é essa? Vale para alguns e não vale para outros? E aí você às vezes vai dizer para alguém, olha, tem que economizar aí no cafezinho R$1.000 e um juiz... alguém lá do STF vai ganhar uma fortuna? Que moral essas pessoas têm para querer cobrar alguma coisa do povo? Né? Que moral tem para cobrar da população quando não se dá o exemplo? Tem que se governar pelo exemplo, tem que se governar pelo princípio. Então, aí quando o governador Tarcísio faz algumas coisas, quando a gente vê o Trump lá fazendo essas questões para cortar custo da máquina pública, quando você vê um Elon Musk, um bilionário, lá discutindo questão de reestruturação do Estado, de desinchar a máquina pública, isso é exemplo. Isso é exemplo. Então, a gente tem que criar no país a condição de ter pessoas que vão criar o exemplo para poder governar. E é esse exemplo que a gente quer propagar aqui. Então, identificar pessoas que estejam nessa causa. Mas o senhor mesmo admite que as mudanças nascem no parlamento, né? E acontecem no parlamento, né? Então, é necessário ter representantes, né? Sim. E a nossa região pode ter representantes do republicano? Pode. A gente está construindo um projeto para ter candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual, que defendam essas ideias. Né? Vem por republicanos, tem que defender a ideia da privatização, sem medo de falar, vamos cortar na carne. Vamos reduzir a estrutura da máquina pública. Tem que defender que ninguém pode ganhar mais do que o teto constitucional. O que é isso? Gente ganhando aí bonificação disso, bonificação daquilo, uma fortuna. Então tem que defender princípios desses, de desinchar a máquina pública. E aí os republicanos vai ter pessoas que vão colocar o seu nome à disposição. Né? E permitir que a sociedade possa decidir. Olha, não, eu quero votar em alguém que defende um Estado menos inchado, ou eu quero votar em alguém da esquerda que defende um Estado mais inchado e que preste serviços como hoje é prestado sem qualidade nenhuma. Né? Então, meritocracia. Eu vou numa creche, por exemplo. Né? Eu estou preocupado na creche que quem vai cuidar do meu filho
se é um servidor público ou se é uma instituição privada, ou eu estou preocupado se o meu filho está sendo bem atendido? Eu quero saber se o meu filho está sendo bem atendido. Eu quero saber se eu vou no posto de saúde e tem remédio para me atender. Agora, se quem entregou o remédio é servidor efetivo, é um terceirizado, o que eu quero saber é que tem o remédio. Então, o que para o Estado é melhor? Qual é o equilíbrio? Existem funções de Estado que você não pode entregar para a iniciativa privada. Concordo. Existem funções importantes que são funções de Estado. Mas existem funções que você pode tranquilamente trabalhar com o conceito de meritocracia com a iniciativa privada. E é nessas funções, nessas ações, que você tem que trabalhar com a iniciativa privada. Vou construir uma ponte. Contrata uma empresa especializada em construir ponte e deixa ela fazer o serviço, fiscaliza se ela fez bem feito e paga. Pronto. E tem serviços públicos que podem ser dessa forma, que vão custar menos para o Estado, que é meritocracia. Prestou o serviço, recebe um preço justo, adequado pelo serviço que prestou. Agora, o problema é o inchaço da máquina pública. O que, na opinião do senhor, poderia ser privatizado em Blumenau, por exemplo? Eu acho que, por exemplo, nós temos aí, e nós temos serviços públicos, às vezes um próprio serviço de um posto de saúde, um serviço de uma creche, você pode trabalhar. Você, às vezes, tem, está faltando servidores num posto de saúde. Por que você, às vezes, não contrata uma OS para prestar um serviço ali, para o cidadão não ficar sem atendimento? Está faltando médico, está faltando enfermeiro, e você coloca as equipes, vai estruturando ali equipes de carreira em determinados locais e deixa algumas unidades para OS ou para privado atender. Vai ter um custo menor para o Estado e vai sobrar dinheiro para comprar remédio, por exemplo, em alguns momentos. Então, esse é um estudo que tem que ser feito. Não existe... E aí, Jorge, na tua pergunta, não existe uma regra que a gente tem que ser reto e dizer, não, isso aqui é só público, isso aqui é só privado. Não, eu vou falar de serviço de segurança nacional, o Exército, beleza, é público. Eu vou falar em alguns outros serviços que são de segurança nacional, beleza. Agências reguladoras, é público. Mas tem serviços, atendimento no posto de saúde, atendimento na creche. Faz um teste. Testa, olha, qual é o serviço que está custando, está tendo a melhor relação custo-benefício, que está dando o melhor atendimento para a sociedade. Porque o que vale é o atendimento que se dá para o povo. Tu paga imposto e tu não tem atendimento, não faz sentido. Então, o que tem que ter é a melhor relação custo-benefício. Qual é o planejamento dessa reestruturação do partido, O senhor já tem um cronograma, por exemplo, depois de Blumenau ontem, já tem uma sequência de cidades a serem visitadas e estruturadas? Isso, a partir da próxima semana nós já vamos começar. A gente já teve conversas com o município de Gaspar, município de Ilhota, então a gente vai começar por Gaspar, Ilhota, Luiz Alves, e em seguida a gente vai para Pomerode, já temos aí algumas conversas agendadas também, Timbó, Indaial, e aí a gente segue até Rio dos Cedros, depois Rodeio, Ascurra e Apiúna e Benedito Novo. A receptividade desses contatos tem sido boa? Muito, muito boa, Jorge. Sabe quando você começa a falar com as pessoas, que umas estão no meio político, outras não estão, e começa a discutir essa questão de querer um Brasil menos inchado, querer uma estrutura menor para sobrar dinheiro para atender a ponta, atender o povo na base, as pessoas já gostam dessa conversa e isso faz bem. Só que não adianta só gostar e não participar. Não adianta só gostar e não se envolver. A gente tem que gostar dessa ideia e tem que trabalhar, tem que propagar, tem que se envolver, tem que participar, e é isso que a gente vai trabalhar muito, trazer pessoas, independente de partido político. Todo mundo que defender uma estrutura menor de Estado, que defender que ninguém pode ganhar mais do que o teto constitucional, que defender que a gente tem que acabar com algumas mordomias para poder ter mais dinheiro para comprar remédio, para poder atender criança na creche, esse tipo de ação vai ser bem-vindo no entendimento que a gente vai ter de organização. Mais do que organização de um partido, a gente quer organizar um movimento.
em prol da sociedade e pela redução do custo da máquina pública. Jean Kuhlmann, coordenador regional do Republicanos do Médio Vale do Itajaí, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Seja Jorge. sempre bem-vindo aqui na Rádio Itaberá. Eu que agradeço, tenho um carinho muito grande por você, você que me conhece desde a época. Apesar de vascaíno, né? Porque tá difícil. Tô flamenguista e vascaíno aqui. Para nós tá muito difícil. Né? Amigo, mas quer dizer assim, tu me conheceu da época que eu era presidente da Associação de Moradores da Rua 1º de Janeiro. Né? Então eu faz tempinho, né, Jean? Faz um tempinho. Na época eu não tinha nenhum cabelo branco e não tinha barriga. Mas a voz continua a mesma. Exato. Mas quero te agradecer pelo carinho, pela tua atenção de sempre comigo. Né? Fico muito feliz poder estar aqui e quero agradecer a todos também pelo carinho. Ontem foi um evento maravilhoso. Né? A gente reuniu aí mais de 400 pessoas. Né? E agradecer aqui o Egídio Beckhauser, o presidente do Republicanos de Blumenau, pela liderança na reunião de ontem, pela oportunidade também, deputado Jorge Guetem, né? O deputado Jorge Guetem está com essa missão aí no estado todo. A bomba está na mão dele, né? É isso aí, mas a gente está aqui para ajudar. Né? Ontem ele falou muito sobre isso, a questão dessa necessidade de um estado menos inchado, que atenda melhor as pessoas. Essa visão parte dele também, enquanto deputado federal, brigar por isso em Brasília. Então, fico muito feliz de estar nesse time. E obrigado, Jorge. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Né? E vamos para frente. Vamos tentar propagar essa ideia, independente de partido político. Né? Independente de ser da cor A, de ser flamenguista ou ser vascaíno. Né? Se eu entendo que os princípios cristãos são fundamentais, se eu entendo de que a questão do você ser conservador e você entender de que o Estado tem que estar menos inchado para sobrar mais dinheiro para atender o povo, você com certeza faz parte desse grupo, faz parte desse time. Obrigado pela participação. Obrigado. Jean Kuhlmann, coordenador regional do Republicanos para o Médio Vale do Itajaí, conversando com a gente.